Agradecemos e parabenizamos o grupo da Melhor Idade, comandados pelo maestro Sérgio Nunes. Saudamos também nessa oportunidade o secretário de governo, senhor Alcides Diniz dos Santos. Passo a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Rifaina, excelentíssimo senhor Antônio Carlos Marcelino dos Santos. Uma boa noite a todos. O Legislativo Municipal de Rifaina saúda a todos os presentes. É com muita honra que presido essa sessão solene de entrega de títulos de cidadãos rifainenses aos ilustres senhores Antônio Correia Gomes, José Valdir de Azevedo e Luiz Antônio Carrijo. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene e, neste momento, gostaria primeiramente de agradecer a Deus pela oportunidade de presidir esta Casa Legislativa nesse dia de festa e de homenagem a pessoas tão queridas e ilustres em nossa amada Rifaina. De antemão, parabenizo todos os homenageados e todos os familiares por todo o trabalho desempenhado e por toda essa honraria mais que merecida. Solicito ao cerimonial que proceda a leitura das proposituras da concessão de título dos cidadãos rifainenses homenageados. Decreto Legislativo número 04, de 2 de outubro de 2017. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário ao senhor Antônio Correia Gomes e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Rifaina, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário rifainense nos termos do artigo 53, parágrafo 2º, inciso 4, artigo 180, terceira figura, e artigo 260, parágrafo 1º, a linha D do Regimento Interno, ao senhor Antônio Correia Gomes, pelos relevantes serviços prestados ao município, em especial junto à Diretoria e Coordenação da Melhor Idade de Rifaina, conforme biografia que é parte integrante do presente decreto legislativo. Artigo 2º. O título ora concedido será recebido pelo homenageado em sessão solene do Legislativo, a ser definida entre a mesa diretora da Câmara, o autor do projeto de decreto e o homenageado. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução deste decreto legislativo correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente. Artigo 4. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 2 de outubro de 2017, Wilson Alves da Silva Júnior, presidente. Projeto de decreto de autoria do vereador Alexandre Alberto Alves Demeterco. Biografia do homenageado. Professor Antônio Correia Gomes, professor Gomes, como é conhecido, é o 7º filho e caçula de uma família de 7 irmãos. Seus pais, senhor Teófilo Correia Gomes, em memória, profissão funcionário público federal, chefe do Instituto Brasileiro do Café, e dona Olímpia Urbinati Gomes, em memória, profissão prendas domésticas. Tendo como irmãos Dr. Carlos Correia Gomes, professor Adalberto Correia Gomes, senhor Nelson Correia Gomes, em memória, senhorita Lúcia Correia Gomes, professora, e o senhorita Mercedes Correia Gomes, e a professora Maria Antônia Gomes Lopes, em memória. Professor Gomes, como é conhecido, tem formação em nível superior pela Faculdade Integradas de Marília, São Paulo. Registro de professor no Ministério da Educação e Cultura, Estudos Sociais, História e Geografia, Organização Social e Política do Brasil, Educação Moral e Cívica. Pela Faculdade Auxilium de Filosofia, Ciências e Letras de Lins, São Paulo, registro de professor no Ministério da Educação e Cultura, Pedagogia, Psicologia da Educação e Sociologia da Educação. Pelo Colégio Comercial de Promissão, São Paulo, recebeu a formação e diplomação na área contábil como contador, colégio onde depois foi convidado para ser diretor, exercendo o cargo por mais de 5 anos. Atividades exercidas: diretor proprietário da Rádio FM Livre da cidade de Promissão, São Paulo, diretor proprietário do jornal Correio Promissense de Promissão, São Paulo, vereador na cidade de Promissão por 2 legislaturas, sendo na primeira legislatura o mais votado em sua legenda, fundador e primeiro presidente da APAE de Promissão, repórter policial da Rádio Cultura
de promissão, membro do Conselho Superior do Centro do Professorado Paulista, tendo em virtude do cargo conseguido para a melhor idade de Rifaina, vaga por várias vezes nas colônias de entidades em Praia Grande e Mongaguá. Sua vida em Rifaina. Chegou em Rifaina a passeio em 1998 para ficar um dia. Acabou ficando até hoje por 19 anos. Primeiro, ficou hospedado na Praia Branca. Tempos depois, morou por 5 anos como inquilino do senhor Heraldo Guimarães, após tendo adquirido o terreno do senhor Ayrton, onde construiu residência própria, fincou raízes e não mais saiu. Em maio de 2005, foi convidado durante o primeiro mandato do senhor Hugo Lourenço para ser coordenador da melhor idade de Rifaina, cujo cargo estava vago. Continuando no segundo mandato do senhor Hugo, continuando no governo do Abrão Bisco, permanecendo até hoje no terceiro mandato do senhor Hugo César Lourenço. São 12 anos de coordenação. Em 2005, o Clube da Melhor Idade contava com 45 associados. Hoje, no corrente ano da presente biografia de 2017, o número de associados aumentou de 45 para 338 associados. De fevereiro a agosto de 2017, ingressaram na melhor idade 28 idosos, média de mais de 2 sócios por mês. Hoje contamos com 370 sócios na melhor idade. O professor Gomes elaborou o regimento interno da melhor idade de Rifaina, coibindo abusos, excessos, desvio de conduta e que foi aprovado por unanimidade em Assembleia Geral pelo Poder Executivo e pelo órgão gestor com a presença de 92 associados. Tornando o clube exemplarmente de ambiente familiar, instituiu jantares e viagens em lugares que só existiam nos sonhos dos idosos. Levou a frequentar restaurantes, termas e colônias de férias, socializando a maneira de fazer presença em restaurantes e hotéis. Esta é a biografia e um pouco da história do homenageado Antônio Correia Gomes. Decreto Legislativo número 2, de 15 de julho de 2019. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário ao ilustríssimo senhor José Valdir de Azevedo Marques e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Rifaina, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário rifainense nos termos do artigo 53, 180 e artigo 206 do Regimento Interno ao ilustre senhor José Valdir de Azevedo Marques, pelos relevantes serviços prestados ao município de Rifaina, em especial quanto à elaboração e doação da letra do hino oficial de Rifaina e pelas várias atividades desempenhadas na área da literatura, realizadas em toda a sua vida, conforme biografia que é parte integrante do presente decreto legislativo. Artigo 2º, o título ora concedido será recebido pelo homenageado em sessão solene do Legislativo. Artigo 3º, as despesas decorrentes com a execução deste decreto legislativo correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente. Artigo 4º, este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala das sessões em 15 de julho de 2019, Antônio Carlos Marcelino dos Santos, presidente, projeto de decreto de autoria do vereador Wilson Alves da Silva Júnior. Biografia do homenageado. José Valdir de Azevedo Marques, nascido em 8 de junho de 54, na cidade de Pedregulho, tem hoje 65 anos de idade. Seu pai chamava-se Luiz Adolfo de Azevedo Marques e sua mãe Adélia Marques. Vem de uma família de 8 irmãos, sendo o segundo filho dessa prole. São os irmãos, o padre Tarcísio, o diácono Luiz, a Silvana, Heloísa, Carmen, Carlos e Lúcia. Cursou o primário em Pedregulho em 1960 a 64. Em 1965 foi estudar em Brodowski, no Colégio Marista. Este colégio tinha uma enorme biblioteca que era seu lugar predileto. Ele lia de tudo e foi lá que brotou a sua veia poética. Voltou para Pedregulho, onde terminou o curso ginasial. Em 1972 foi estudar no Colégio Agrícola de Franca, professor Carmelino Correia Júnior, onde cursou o ensino técnico, formando-se técnico agrícola. Como diploma na mão, tentou arrumar o seu primeiro emprego como técnico, mas eram poucas as oportunidades. Em 1975, em Pedregulho, conheceu o padre César Gardini, que tinha fundado uma entidade para cuidar de crianças que tinha o nome de CAP, Centro Artesanal Pedregulhense.
e se engajou nesta obra beneficente, tentando também ajudar a essas crianças. Esta entidade se tornou o atual FAC, Fraterno Auxílio Cristão. Aos poucos foi criando laços de amizade com este padre, que era muito carismático, e quando o secretário paroquial saiu para assumir o cargo do antigo Banespa, surgiu então a sua oportunidade. Ele, o José Valdir, foi convidado para exercer essa função, onde permaneceu como secretário e motorista até a morte deste padre, em 16/12/1977. Ficou como herdeiro dos bens materiais do padre, que acima de tudo era seu grande amigo. Cumpriu a promessa que havia feito ao padre, César Gardini, em vida, colocando em seu primeiro filho o nome dele, nome e sobrenome, César Gardini de Azevedo Marques. Padre César, que é também cidadão rifanense, foi um do divisor de águas na vida do nosso homenageado. Incentivou o seu lado poético e de escritor, dando temas para discorrer, dando responsabilidades como coordenador de comunidade de jovens do TAP, Teatro Amador Pedregulhense. Fez nessa época muitos encontrões de jovens, onde coordenava, fazia palestras e exercia sua liderança. Em 78 começou a lecionar como técnico, pegando aulas em Jericoara na escola Olívio Peixoto. Pegou também substituições em Pedregulho e inclusive em Rifaina. Em 1979 lecionou com carga horária completa no Colégio Agrícola, onde tinha se formado. Casou-se neste ano e tem 3 filhos, César, Fernanda e Tiago, todos casados. Trabalhou em Pedregulho, na fazenda Santa Coleta, no escritório. E também no escritório da fazenda Colorado, em Patrocínio Paulista. Trabalhou na Cooperativa de Trabalhadores Rurais de Franca. Trabalhou muitos anos como vendedor autônomo. Foi o primeiro secretário na extinta APREF, Associação dos Pacientes Renais de Franca, que foi fundada pela senhora Elvira Barbosa, avó de seus filhos. Em Pedregulho, foi conselheiro tutelar por 2 mandatos, sendo no segundo coordenador do segundo mandato. Em 2005, iniciou um relacionamento com Idaide, e a mesma foi um alicerce firme em sua vida, recebendo da mesma apoio e incentivo para conquistar o seu lugar de direito. Em 2006, prestou concurso no Estado, na Secretaria da Agricultura, na função de técnico de apoio agropecuário, e entre 126 vagas no nível do Estado, foi classificado em 21º lugar. Tinha 52 anos nessa ocasião. Foi efetivado e está trabalhando até hoje em Pedregulho. Mudou-se com sua esposa Idaide para Rifaina, onde residem desde então. Eles participam da melhor idade de Rifaina e, segundo ele disse, abre aspas, só aqui tenho de fato uma vida social, fecha aspas. Declara o seu amor incondicional por Rifaina, por todas as verdadeiras amizades que aqui foram construídas e alicerçadas. Um povo hospitaleiro, uma terra abençoada por Deus. Esta é a biografia do homenageado, Sr. Valdir. Decreto Legislativo número 1, de 15 de abril de 2016. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário ao senhor Luiz Antônio Carrijo e da outras providências. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário rifainense nos termos do artigo 53, 180 e 206 do Regimento Interno ao senhor Luiz Antônio Carrijo, pelos relevantes serviços prestados no município de Rifaina, notadamente no setor da construção civil, conforme biografia que é parte integrante do presente decreto. Artigo 2º. O título ora concedido será recebido pelo homenageado em sessão solene do Legislativo. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução deste decreto legislativo correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, 15 de abril de 2016, Edivaldo Batista Ferreira, presidente. Projeto de decreto de autoria do vereador Fernando Augusto Morenga Rodrigues. Biografia do homenageado Luiz Antônio Carrijo. Nascido no dia 9 de outubro de 1953, na cidade de Ibiraci, Minas Gerais, filho de João Alves Carrijo e Isabel Martina Carrijo. Homem humilde, honesto e trabalhador, casou-se com Dirce Barbosa Carrijo, pai de 4 filhos, Gleiton, Emerson, Diego, 5 filhos, Carrijo, e o Camui. Iniciou o estudo no ano de 1960 na Escola Municipal de Ibiraci, Minas Gerais, cursando o primário e ginásio no ano de 1970,
Cursou o colégio na cidade de Franca, na escola Pestalozzi. No ano de 1974, iniciou a atividade de construtor na área da construção civil. No ano de 2010, o empresário senhor Luiz Antônio Carrijo mudou-se para Rifaina, começou a construção de casas, residências e ranchos em nosso município, na qual já foram construídas mais de 10 unidades. A maior parte da construção são utilizadas mão de obra de Rifaina, são na áreas de encanador, eletricista, pedreiro, carpinteiro, servente e empregados domésticos. Hoje, emprega mais de 12 colaboradores de Rifaina. Também efetua compra de materiais de construção em nossos estabelecimentos no município. É um colaborador do município de Rifaina. Esta é a biografia do homenageado Luiz Antônio Carrijo. Passo a palavra ao ilustríssimo senhor vereador Alexandre Alberto Alves Demeteco, autor do título de cidadão rifainense entregue ao senhor Antônio Correia Gomes. Convido e passo a palavra ao homenageado senhor Antônio Correia Gomes. Não se assuste não, é muito papel porque a letra é grande, viu? A letra é grande porque a vista já é curta. Excelentíssimo senhor presidente desta Casa de Leis, senhor Antônio Carlos Marcelino dos Santos, em nome do qual cumprimento a todos os senhores edis, excelentíssimo senhor Hugo César Lourenço, prefeito municipal de Rifaina, em nome do qual cumprimento todas as autoridades civis, militares e religiosas presentes, senhoras e senhores convidados, família da melhor idade, na qual eu incluo a nossa primeira dama Elivânia, sócia, gestora e madrinha da melhor idade. Boa noite a todos. Lembro-me hoje do meu professor de filosofia, Padre Huber, que sempre dizia: suae quisque fortuna faber est, ou seja, o homem é o arquiteto do seu destino. Quando é que chegamos? Por dias, por horas? Fiquei meditando no sentido das palavras do filósofo. O homem é o arquiteto do seu destino. Assim como o navio de Cabral, desprendendo-se da rota original, chegou em terras brasileiras, conduzida pelos ventos caprichosamente soprados pela natureza, penso que seria outra a realidade se Cabral fosse realmente o arquiteto do seu destino, quando então, segundo a sua vontade, teria chegado às Índias e não ao Brasil. Seria eu o arquiteto do meu destino se tivesse mantido o rumo que, dando volta por Araxá, chegaríamos sem pressa em Campos do Jordão, onde estabeleceria nossa residência. Mas de repente, não mais do que de repente, num vão entre duas serras, paramos para, num breve instante, desfrutarmos de uma das mais belas paisagens por nós jamais vista, Rifaina. Descemos até a praia, chegamos à conclusão de que era mesmo uma maravilha, e daqueles instantes do dia de 1998, durou até 2019, 21 anos. Depois veio a compra de um terreno e a construção de um sobrado. Como alicerce do sobrado, fincamos nossas raízes neste solo amigo, hospitaleiro, de um povo feliz, e nunca mais saímos daqui. Na praia, vendo o nascer do sol, por entre as serras, vendo os bandos de aves sobrevoarem sobre nossas cabeças, eu perguntava a Deus: que estranho desígnio está preparado para nós? Por que e como viemos parar aqui? E me lembrava das palavras do filósofo: sui quisque fortuna faber est. O homem é o arquiteto do seu destino. E me perguntava: mas como, meu Deus? Como sou arquiteto do meu destino, se não escrevi, nem sonhei, e muito menos pensei em parar aqui? Como e que ventos são estes que nos trouxeram até esta terra desconhecida? Por dias, meses, perguntava: meu Deus, por quê?
Ouvia os pássaros que cantavam sem se importarem se alguém os ouvia ou não. Via os ipês florirem nas serras sem se preocuparem se estavam sendo admirados ou não. Via o rio correndo incessantemente sem se preocupar com o seu destino final. Tudo dava uma resposta à minha pergunta, mas eu não entendia. Certo dia, lembrei-me da história de Santo Agostinho, que eu vi quando ainda aluno da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Santo Agostinho estava intrigado em entender os grandes mistérios de Deus, principalmente da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas em uma só, como pode ser isto? E caminhava na praia quando viu um menino que corria até o mar com um pequeno balde. Enchia-a de água e retornava correndo e colocava a água dentro de um pequeno buraco que tinha feito na areia. Chegando até ele, Santo Agostinho perguntou: por que você está fazendo isso, garoto? O garoto olhou firmemente nos olhos do santo homem e respondeu: quero transportar toda a água deste oceano e guardar neste buraco. Santo Agostinho deu um sorriso e explicou: meu filho, como você vai colocar um oceano tão grande em um buraquinho tão pequeno? Isto é impossível. O menino levantou-se, limpou no seu calção as mãos cheias de areia e, olhando bem nos olhos do santo homem, respondeu: então o Senhor me explica como vai caber em sua inteligência tão humana e tão pequena os mistérios tão grandes e divinos de Deus? Dito isso, o menino desapareceu numa nuvem que passava. Então resolvi deixar a vida nos levar e deixar de me preocupar com o porquê da nossa vinda rifaina e no que reservava Deus para o futuro. Logo, fomos convidados para os trabalhos mediúnicos do Centro Espírita, e lá se vão 20 anos. Mais tarde, nos engajamos nos trabalhos de evangelização, iniciado pelo Dr. Dalmo e a esposa dele, que com a mudança para Franca, pediu-nos para assumirmos o trabalho, e lá se vão 20 anos. Mais tarde, fomos eu, a Sandra e a Vanilda, convidados pelo senhor José Augusto, da cidade de Pedregulho, para fundarmos a farmácia fitoterápica, onde trabalhamos por mais de 15 anos e distribuímos mais de 10 mil remédios gratuitamente. E depois, em 2005, fomos convidados para ocuparmos o cargo de coordenadores da melhor idade que estava vago. Aceitei com a condição de que em 2 meses fosse contratado alguém para me substituir, porque como aposentado, o que eu queria mesmo era descansar e pescar nesse riozão aí. Ocasião, o quadro social da melhor idade contava com 45 sócios. Hoje, os 2 meses se transformaram em 14 anos. 14 anos de coordenação. E o quadro social foi de 45 para 370 associados. E este ano, ainda este mês, estaremos indo para Caraguatatuba para ficar uma semana, mostrando aos idosos mais uma praia diferente. Este ano, a média mensal de entrada de sócios foi de 2 por mês, e a melhor idade de Rifaina tornou-se a única melhor idade do estado que tem em seu quadro social 2 vice-prefeitos, Abrão e Cidinho, 2 prefeitos, Hugo e Abrão, e 4 primeiras damas, Elivânia, Ana, Nilza e Dona Almira. Atualmente, continuamos como evangelizadores, coordenamos os trabalhos de segunda-feira no centro, trabalhamos também como doutrinadores nas terças-feiras, faço parte da Comissão Municipal de Saúde e da Comissão Municipal de Assistência Social, e minha companheira Sandra faz parte da Comissão Municipal de Educação. Somos coordenadores da melhor idade e minha companheira trabalha comigo voluntariamente. Hoje, amanheci como cidadão mirassolense e anoiteço
como cidadão rifainense. No dia 25 de outubro, dia do meu aniversário, renasço para uma nova cidadania, por concessão e generosidade desta Casa de Leis, de seus membros e de um povo extraordinário que nos acolheu como filhos. Peço perdão se não contenho a emoção de tão honrosa homenagem. Por dever de gratidão, trago com a divina vênia deste plenário que testemunha meu batismo solene como filho de Rifaina, a lembrança e o privilégio de ter convido com o senhor Heraldo Guimarães, Dona Lira, professor Valmir e Nilza, amigos e irmãos de primeira hora, que passaram conosco alegrias, experiências e dificuldades, aos quais seremos eternamente gratos. Agradeço também aos ex-vereadores Gilmar, Renata e Maílson, cujas moções de congratulações pelo trabalho na melhor idade antecederam ao título de cidadão. Ao doutor Alexandre Alberto Alves Demeterco, brilhante médico e extraordinário pessoa humana, com o qual Deus me deu o privilégio de conviver e trabalhar, manifesto os meus eternos agradecimentos por ter proposto esta homenagem. Saúdo o prefeito Hugo César Lourenço, administrador nato, amigo sincero, leal e verdadeiro, aos nobres edis, lideranças políticas que honram Rifaina e a classe política brasileira. Agradeço emocionado a todos e a cada um de per si pela honra com que me proporcionaram. Quero, por dever de reconhecimento e justiça, dividir com a minha família da melhor idade os eventuais méritos e louros que motivaram esta homenagem. Obrigado, melhor idade. Para finalizar, peço que me permitam expressar a mais profunda gratidão a Sandra, minha companheira de todas as horas, de todos os dias, de todos os sonhos, de todas as lutas, de todas as esperanças, sem a qual não teria chegado onde cheguei e nem ser o que sou. Ela, nas horas difíceis, me deu ânimo para seguir em frente. Te amo, Tata. No mais, quero ser um eterno e apaixonado rifainense. Desculpa. Não tenho ambições, não sou rico, mas tenho tudo o que preciso para viver com dignidade. Cheguei mais longe do que sonhei, mas ao mesmo tempo tenho a consciência de que ocupo o lugar que a mim estava reservado por Deus. Talvez eu tenha sofrido inúmeras desilusões no decorrer desses meus 78 anos de vida, mas fiz com que elas perdessem importância diante de tantos gestos de amor que recebi. Cada um é para o que nasce. Minha vida, com os meus acertos e meus erros, me colocou onde estou. A fé em Deus me fez melhor tanto no sentido humano, intelectual e afetivo. E quis Deus que no poente desta encarnação eu tivesse a felicidade de estar aqui hoje, ganhando um dos maiores presentes da minha vida. Aos 78 anos de idade, eu e minha companheira Sandra fizemos de Rifaina nosso lar, dos rifainenses nossa família, e hoje somos todos irmãos. Que Deus nos guarde e proteja. E acabei de descobrir que o filósofo estava equivocado, porque Deus é o arquiteto de todas as vidas, não os homens. Que Deus é que está no comando da minha vida, e não eu. Deus é que é o arquiteto do meu destino, e não eu. Obrigado. Passo a palavra ao excelentíssimo senhor vereador, presidente da Câmara Municipal de Rifaina, Antônio Carlos Marcelino dos Santos, representando o vereador Wilson Alves da Silva Júnior, autor do título de cidadão entregue ao ilustríssimo senhor José Valdir de Azevedo Marques.
Boa noite a todos. Quero agradecer aqui, antemão, aos homenageados, ao seu Gomes, ao Valdir e ao Carrijo. A responsabilidade que vocês têm hoje perante o município de Rifaina é grande, porque a partir de hoje vocês são novamente filhos legítimos da nossa cidade. Quero agradecer aqui ao vereador Fernando Augusto, ao vereador Eli Cleito, ao vereador Marcos, ao vereador e médico aqui da nossa cidade, que muito nos honra, o doutor Alexandre Demeterco, ao Edson, que representa o Hospital do Câncer, que faz um excelente trabalho na nossa cidade, a vereadora Orfélia, ao ex-vereador Genin, que está presente aqui, que muito nos honra, ao chefe de governo, Alcides Diniz, ao maestro Sérgio, a família, como o seu Gomes falou, da terceira idade, que faz parte da nossa cidade e que muito nos honra também, aos senhores, às senhoras, aos senhores familiares dos homenageados. O Júnior me deixou aqui numa posição que eu vou ter que dar conta, porque ele teve que se ausentar e o título de cidadão foi dado ao Valdir, mas ele não está no presente momento. O Júnior me passou essa grande responsabilidade. Só que nós, aqui da Câmara de Rifaina, nós vereadores, a gente somos responsáveis por não só a entrega desse título, nós somos responsáveis por vocês todos aqui. Como o senhor Gomes falou, ele deixou aqui um legado e a gente fica muito contente de estar representando ativamente a nossa sociedade aqui, representada por todos nós aqui, que somos os vereadores legítimos, representados por vocês todos. Depois que o seu Gomes fez esse lindo, vamos falar assim, que foi palavras bem colocadas, né? A gente não tem muito o que falar. E, como eu falei, o Júnior me deixou uma responsabilidade. E senhor Valdir, hoje a responsabilidade também como cidadão rifainense é completa. O chefe do executivo não está presente e a noite fica um pouco mais tímida, porque tenho certeza que ele está pensando aqui, poxa vida, eu tinha que estar lá, eu tinha que estar. Infelizmente, o senhor Hugo César Lourenço está se restabelecendo de uma cirurgia que não foi muito fácil, que a gente sabe que é um homem trabalhador, honrado. Ficou alguns dias, está alguns dias de repouso, e isso vem deixando ele muito chateado. Mas, igual eu falei para ele, Deus colocou ele agora para dar um descanso. Ele precisava de um descanso. Então, eu tenho certeza, o Hugo me ligou hoje e falou: Carlinhos, deixa meu abraço para todos os rifainenses lá e fala que eu não pude ir por essa situação. Então fica os três homenageados aqui sabendo, e as famílias. E ao Valdir, eu quero contar uma situação que o prefeito ia contar aqui, mas eu vou contar, e eu também presenciei essa situação. Quando nós fomos eleitos na última eleição, foram dados para nós em Pedregulho os nossos diplomas, todos de Jericoara, Rifaina e Pedregulho. Isso o Hugo contou já uma vez e eu estou contando, e eu estava lá também e a gente sentiu isso. Mas não é só por isso que você merece esse título não, Valdir. É porque você tem inserido faz tempo na nossa sociedade. A gente respeita muito a sua pessoa aqui.
Mas continuando, todas as cidades foram cantada o hino nacional e depois foram cantada o hino da cidade. Jericoara tem um hino da cidade. Pedregulho tem um hino da cidade. Naquela época não tinha o hino da Rifaina. Nós passamos uma vergonha. Então, quer dizer, todo mundo ficou acanhado. Então, veja bem, a Rifaina foi emancipada em 24 de dezembro de 1945. 66 ou 65 anos a gente tem de vida pública, vida política aqui. A Rifaina tem uma vida política de 65 anos. Agora que foi constituído o hino da nossa cidade. Então veja bem, esperamos 65 anos, uma pessoa como o Valdir, uma pessoa como o Sérgio, veio institucionar o nosso hino. E o hino é bonito, o hino é fácil, a gente vê. Nós aqui da Câmara colocamos o hino toda a sessão ordinária. Por que que a gente coloca isso? Porque nós aqui temos que dar o exemplo. O hino existe, o hino tem que ser tocado. O hino tem que ser tocado nas escolas, o hino tem que ser tocado em todas as ocasiões especiais da nossa cidade. Isso vem já acontecendo. Então, seu Valdir e o Sérgio estão de parabéns só por essa introdução de ter um hino fazer parte da nossa história. Porque amanhã, quando os meus filhos me virem falando aqui, eles vão saber que tem um hino de Rifaina. Isso é muito precioso para a nossa cidade, é muito precioso. Rifaina às vezes se perde um pouco, porque às vezes não temos histórias. A história às vezes se perde. Hoje eu estava falando com o Dito, graças a Deus, a gente tem as fotos aqui de vereadores falecidos, vereadores que já passaram por aqui, deixaram o seu tributo, deixaram o seu trabalho. Então muita gente fez por nosso município. E eu quero deixar aqui o senhor Gomes, o Valdir e o Carrijo, que a responsabilidade nossa aumenta também com vocês aqui inseridos no nosso contexto. E eu peço a Deus, como o seu Gomes se emocionou aqui, que dê bastante saúde a vocês, a família de vocês, a seus filhos, para a gente continuar trilhando nesse caminho, como o Carrijo faz esse caminho tão bem aí, de estar empregando um gerador de renda, um gerador de emprego. Isso é importante para o nosso município. O seu Gomes, com a experiência que ele tem politicamente falando, olha o que ele vem introduzindo na Rifaina, referente, não só a terceira idade, como ele falou aqui. Olha o que o seu Gomes vem fazendo nesses 20 e 15 anos que ele vem fazendo. Então a gente tem que respeitar essas pessoas. E nós respeitamos sim, todas as pessoas sim. E também eu quero falar mais uma coisa, Valdir. Que Deus te abençoe essa ideia que você teve, que foi genial, entendeu? E hoje a gente pode comemorar que nós temos um hino que representa a nossa cidade. Eu te agradeço, agradeço ao Carrijo, agradeço também ao seu Gomes, agradeço à população presente e peço a Deus para dar bastante saúde para a gente continuar esse mesmo trabalho que a gente venha realizando. E peço também que Deus dê uma saúde ainda maior para o prefeito Hugo, para continuar esse trabalho árduo, esse trabalho sincero, esse trabalho fenomenal que ele vem fazendo na nossa cidade. Obrigado. Convido e passo a palavra ao homenageado, ilustre senhor José Valdir de Azevedo Marques. Boa noite a todos. 65 anos se passaram para que Rifaina tivesse um hino, né? E por coincidência eu tenho 65 anos. Deus me conduziu até aqui também, né? E de uma forma maravilhosa. O senhor presidente da Câmara Municipal de Rifaina, senhor Antônio Carlos Marcelino dos Santos,
senhores vereadores, toda essa casa que nos honra. Já pude acompanhar algumas sessões aqui e vi o debate sério, o empenho de cada um dos vereadores, né? E cumprimento o Cleiton, cumprimento todos os outros vereadores. Cumprimento também o senhor prefeito municipal, Hugo César Lourenço. Não só por ser um político, mas como pessoa, uma pessoa que não se envergonha de ninguém. Eu cheguei aqui, fui muito bem acolhido por ele, fui bem acolhido por toda a população, né? E desde o menor ao maior, todos me trataram muito bem. Não tem como não se apaixonar por Rifaina, né? Cumprimento também a primeira-dama, Elivânia, o senhor Antônio Eustáquio, vice-prefeito, e todos os funcionários da Câmara. O Cidinho também, como o senhor Antônio costuma dizer, o amigo de sempre. E realmente é uma pessoa que trata a gente com muito respeito, com muito carinho, muita atenção. Então agradeço e cumprimento a todos os funcionários da Prefeitura e da Câmara que tratam e cuidam realmente com carinho de cada pessoa que aqui comparece. Cumprimento o senhor Antônio Gomes, uma pessoa que eu respeito pela sua sabedoria, né? Pelo seu jeito de lidar com a melhor idade, com energia, mas com carinho também, respeitando cada um. Então isso, ele serve de exemplo também para mim, na minha vida. Cumprimento o senhor Carrilho também, pela justa homenagem que o senhor recebe, junto com o senhor Antônio e comigo também, né? Uma pena que meus filhos não puderam estar aqui hoje. Deve ter tido algum problema, né? Eu tenho os 3 filhos, mas está aqui presente a família da melhor idade, que é a minha família também, viu, senhor Antônio? Ressalto o senhor Edson, um grande amigo, uma pessoa também muito ilustre, que nos honra muito, também participa da melhor idade, né? O Hugo, como foi falado, participa também, eu e o senhor Antônio. Quer dizer que a nossa melhor idade produz frutos bons, porque se somos homenageados, foi porque algo de bom deixamos transparecer. Agradeço a todos os presentes, às demais autoridades e a todos vocês, amigos do coração desse poeta que vos fala. Permitam-me elevar os olhos aos céus na minha simplicidade, calçando as sandálias da humildade, agradecer ao bom Deus que habita em mim e em todos vocês, meus amigos. A alegria por estar aqui nesse momento, comemorando com vocês o título de cidadão rifainense. Muito obrigado, meu Deus, pelos dons que o Senhor me concedeu. Estou agora partilhando com o coração aberto e com a certeza que isso só é possível porque agistes em mim. O Senhor me colocou em uma família humilde, mas rica em amor, carinho e fé. Meus pais me educaram e a escola me instruiu e me capacitou para alçar voos nas asas dos sonhos. Me fez acreditar que poderia ser alguém na vida. Eu sei que o Senhor quer o melhor para mim e para todos nós, mas cobra a nossa participação, o empenho, a luta, a garra. Muitas coisas a gente até esquece de tantas coisas que fez, né? O senhor Antônio deve ter esquecido muitas, né? De coisas que a gente fez na vida da gente que não. Então eu estava lembrando aqui, já fui em Graxate,
para receber os troquinhos, né, quando criança. Trabalhei numa torrefação de café, Café Teodoro, em Pedregulho. Trabalhei na fabricação de colchões de capim. E revendo as minhas coisas lá, eu me lembrei. Em 1999, eu concluí um curso de teologia para leigos, né? 2 anos e meio. Tudo isso me ajudou, me fortaleceu como pessoa, o meu caráter, né? Então foi uma coisa assim muito boa. E esse ano completa 20 anos que eu fiz esse curso. Tudo aconteceu no tempo de Deus e não no meu. Eu acreditei, lancei as redes com fé. E agora estou colhendo o que plantei, com a vossa infinita misericórdia, meu Deus. Aqui em Rifaina, o Senhor preparou um lugar para mim e fez tudo isso acontecer. Entrei com a minha mulher Idaíde na melhor idade. Um parênteses aqui, a Idaíde é pequena no tamanho, mas grande no coração, né? E ela me ajudou muito, me apoiou muito, até com as broncas, né? Para que toda baixinha né? Também, mas me ajudou muito, né? E se sou o que sou hoje, até quando prestei o concurso, foi com o apoio dela e da família. Bom, fica aqui a minha gratidão a todos por tudo, né? Que essa cidade que me acolheu como um filho, como eu disse antes, né? Desde a pessoa mais humilde até as maiores autoridades de nossa Rifaina. E Deus também permitiu que eu conhecesse o professor de música, o Sérgio Nunes, uma pessoa séria, direita, honrada. Hoje ele é meu amigo, frequenta a minha casa, e foi em minha casa que, conversando, nós nos propusemos a fazer o hino de Rifaina. Ele falou que o Hugo tinha cobrado dele. Aí ele falou, a música deixa comigo, mas preciso de alguém para fazer a letra, né? Bom, eu fiz a letra. E ele fez essa música, que no conjunto ficou realmente maravilhosa, né? Esta também é a razão de eu estar aqui hoje, comemorando com alegria e agradecendo ao Senhor nosso Deus que permitiu que tudo acontecesse desta forma. Esse hino nasceu do fato de Rifaina não ter o seu hino, né? E uma conversa com o professor Sérgio Nunes, nos impusemos esse desafio de fazê-lo. Foi então que eu fiz a letra, após uma intensa pesquisa, e o professor foi musicando a mesma. Tudo foi muito rápido, porque em se tratando de Rifaina, a beleza salta aos olhos. E teve nessa letra, dialogamos bastante, ouvimos sugestões até dos vereadores, né, sugestões do prefeito, né, e fomos montando e ficou realmente aquilo que Deus queria que ficasse, né? Então foi feito com o coração mesmo, com muito carinho. Foi observando as praias, né, da represa de Rifaina que percebi desde a primeira vez a beleza do local, que a todos encanta. Os ranchos, cada um mais lindo que o outro. Alguém pode pensar que é planejado, mas Deus permitiu acontecer. As olarias projetaram o nome de Rifaina por toda a região. E eu lembro que na casa dos meus pais, em Pedregulho, as telhas tinham esse nome, Vedovato Rifaina. Então, tudo isso ficou marcado no meu coração, né? As terras de Rifaina aqui eram alforeadas, foram doadas para a Igreja Católica e tinham o nome de Santo Antônio de Rifaina, e depois foi abreviado para Rifaina, onde a gente fala no hino também, terra de nosso Senhor. O povo acreditou em um sonho que se tornou realidade. Veio o progresso, a ferrovia, as pontes, a represa. Passado e presente se uniram.
E eu falo da ponte, não une só São Paulo e Minas, mas une o passado e o presente também, né? A força e o desejo de liberdade dos quilombolas e o orgulho dos caiapós que defendiam este chão. Tudo foi se somando, essas emoções, lutas, conquistas, valorizaram mais esta região. A justiça, aí eu lembro dos coronéis também, né, dos fundadores, e a nobreza, né, o barão de Rifaina, né, e um povo que queria ter um lugar para chamar de seu. Fundaram então Rifaina, projetando um futuro de paz, alegria e realizações. O progresso chegou e, passo a passo, transformou nossa querida cidade de Rifaina. A história nos diz que aqui é o caminho do Porto do Rio. Um sol tropical vem nos banhar, e realmente esse calor aquece a vida e o coração de todos. Suas matas e águas cristalinas, montes e a bela represa, gerando energia, espalhando a alegria, nos concede a cada dia uma nova emoção. Não existe um dia igual ao outro aqui, graças a Deus, né? Juntos, nós estamos inseridos na construção de nossa querida e linda cidade de Rifaina. Cada um de nós fazendo a parte que nos cabe. É uma obra de arte em eterna construção. E nós somos os construtores. Rifaina espera o melhor de cada um de nós, cuidando, sugerindo boas ideias, zelando mesmo, né? Tenhamos sempre o orgulho de morar em Rifaina. Somos todos responsáveis pela nossa cidade. Eu amo Rifaina. Fui sempre bem recebido, acolhido aqui. Frequento Rifaina há mais de 50 anos. Mas a vida, para mim, realmente passou a ter sentido a partir do momento que passei a morar aqui, há 14 anos atrás. Encontrei verdadeiros amigos. A melhor idade passou a ser parte da minha família. Como toda família, tem alegrias, tristezas, atritos, mas tem amor também, que ajuda a superar tudo. Por mérito desses amigos, tenho uma vida social que antes eu não tinha. Por isso também nasceu esse hino de Rifaina. Pude também lançar o meu primeiro livro, Coração Poeta, e agora tem um segundo no forno. Estou preparando o segundo livro, com a graça de Deus. Muito obrigado, Rifaina. E obrigado, meu Deus, obrigado por tudo. E só finalizando agora, gente, vou dizer quem sou eu, brevemente. Eu sou um homem que na estrada da vida seguiu um sorriso, tentando se encontrar. Buscando um lugar na vida, se pôs a caminhar. Partiu anônimo, só queria trabalhar. Enfrentando os desafios, queria se realizar. Colocou suas esperanças, com muita fé e amor, no Deus do impossível. Era só acreditar. Fazer a sua parte para o futuro conquistar. Sonhando, ele buscou com garra participar da vida, do trabalho. Tinha um lar para cuidar. Aos poucos, na sociedade, conseguiu se mostrar. Sim, era um pouco diferente, mas vinha para somar. Encontrou aqui uma terra fértil, apaixonante. A beleza salta aos olhos. Via tudo em um mirante. A natureza, as matas, a linda represa, o sorriso das crianças, a juventude se destacando e a melhor idade se testando. Comecei então a acreditar. Aqui é o meu lugar.
Não foi à toa que a vida me conduziu até aqui. Deus me deu o talento e Rifaina a oportunidade. Sou um poeta, escritor, um compositor. Hoje, não mais que de repente, digo bem alto: eu sou um rifainense. Passo a palavra ao ilustríssimo senhor vereador Fernando Augusto Morengue Rodrigues, autor do título de cidadão, entregue ao ilustre senhor Luiz Antônio Carrijo. Eu prometo ser breve, viu, gente? Uma boa noite a todos presentes. Cumprimento os membros da mesa, presidente da casa, senhor Antônio Carlos Marcelino, no qual cumprimento a todos os vereadores presentes. Cumprimento aos homenageados, senhor Gomes, Valdir, Carrijo. O papel de um vereador é de suma importância para a população, seja na elaboração de lei, que busca sempre as melhores soluções para a sociedade. Ou seja, um fiscal do povo. O vereador é a voz da população. Digo isso para que compreenda que quando propus o projeto de decreto legislativo que concedia o título de cidadão honorário ao senhor Luiz Antônio Carrijo, foi aprovado por essa Casa de Lei. Essa honraria foi concedida não só por nós vereadores, mas sim por toda a população de Rifaina. Carrijo, hoje consolidamos com essa simples homenagem algo que todo o nosso município já sabe: você é um cidadão rifainense, um homem exemplar, notadamente reconhecida a nossa sociedade por uma pessoa íntegra, honesta e cumpridora das suas obrigações. Falo de você, Carrijo, é fácil, pois a sua simplicidade e humildade é notória. Por onde passa, sua família é admirada e querida por todos, sempre fazendo o bem ao próximo, conquistando a lei dos admiradores e amigos. Você é inspiração para os mais jovens de como crescer na vida, pautado pelo trabalho, a honestidade é possível. Essa simples homenagem vem de forma de reconhecimento pelos relevantes serviços prestados em nossa amada Rifaina, principalmente no setor da construção civil. Saúdo a sua ilustre esposa Dirce, seus filhos, netos, genro, noras, irmãos aqui presentes. Parabéns também pela linda e respeitada família que aprendeu a amar e ser amada em Rifaina. Rifaina hoje reconhece de maneira formal o que já fora reconhecido de maneira informal. Para todos nós, que você, Carrijo, é um filho de Rifaina, um cidadão rifanense. Parabéns, sucesso e muito obrigado por tudo que tem realizado. Uma boa noite e um abraço fraterno. Convido e passo a palavra ao homenageado ilustre senhor Luiz Antônio Carrijo. Uma boa noite a todos.
Eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, o presidente do Legislativo, Antônio Carlos Marcelino Santos, o chefe executivo, Hugo César Lourenço, o vereador Fernando Augusto Morengue Rodrigues, autor do meu título, ao qual estendo o cumprimento a todos os vereadores presentes e aos demais membros da mesa, em especial aos também agraciados com essa honraria do título de cidadão rifainense. Conheci Rifaina há muitos anos atrás, só de passagem. Quando, finalmente, no ano 2010, fixei minhas raízes aqui e trouxe, então, meus investimentos para esta terra tão querida. Desde então, fixei minhas raízes aqui e nunca mais quis partir deste município, tão querido e abençoado. É com grande satisfação e imensa alegria que hoje venho na presença da minha família, dos meus amigos e da população rifainense receber a maior honraria que um cidadão pode obter, o título de cidadão honorário rifainense. Hoje tenho meus negócios no ramo de construção civil em Rifaina, pois aqui há enorme potencial e crescimento e avanço. E isso só foi possível graças a este grande visionário, prefeito Hugo César Lourenço, que conheci há 10 anos atrás e até os dias de hoje tenho grande estima e consideração. É rapidinho. Lembro como se fosse hoje, quando na cidade de Franca, no início dos anos 2000, conheci o grande amigo e hoje presidente desta casa, Antônio Carlos Marcelino Santos, o Carlinhos da Saúde. Para mim, é motivo de muita alegria e honra, depois de tantos anos, receber esta honraria desta Casa de Leis, sendo presidida por você, Carlinhos. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus por ter me dado graça e a força necessária para exercer desde muito jovem o ofício do trabalho e até hoje acordar todas as manhãs com saúde, otimismo para cumprir minhas obrigações. Agradeço a minha companheira Dirce, a melhor amiga Dirce Barbosa, natural desta cidade tão amada e querida. E sempre esteve ao meu lado, batalhando, auxiliando-me, fazendo crescer ainda mais como empresário, marido e pai. Sem você, Dirce, nada disso teria sentido. Muito obrigado por tudo, eu te amo. Agradeço aos meus filhos, Cleiton, Emerson, Diego, Larice e o pequeno Camui, as minhas noras, Marla e Marília, o meu genro, Sorriso, e meu lindo neto, Heitor, e minha netinha, que está por vir, Alice. Presentes de Deus em nossas vidas, que tanto me honram e são os motivos das minhas maiores alegrias. Obrigado por existir em minha vida de maneira tão singular. Lembrando de família, não poderia deixar de agradecer e cumprimentar meus irmãos, meus cunhados, meus sobrinhos, todos meus cunhados da parte da Dirce Barbosa, todos os Barbosas que estão presentes, os que estão também ausentes. Agradeço a toda a Câmara de Vereadores por ter aprovado essa honraria e assim conceder essa imensa alegria. Em especial, agradeço ao autor do decreto de concessão, o vereador Fernando Augusto Morengue Rodrigues, o Tucura. Muito obrigado pelo carinho, pela dedicação e pelo reconhecimento ofertado. Conte comigo todas as horas. Mais uma vez, obrigado, Rifaina, terra querida e amada, que tenho e levo em meu coração, onde cultivei amigos e sou tão feliz e realizado por viver aqui. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Uma boa noite.
Convido o vereador Alexandre Alberto Alves Demeterco para que proceda a entrega da placa ao homenageado, senhor Antônio Correia Gomes. A placa com os dizeres da Câmara Municipal de Rifaina, Estado de São Paulo, através do Decreto Legislativo número 04 de 2 de outubro de 2017, de autoria do vereador Alexandre Alberto Alves Demeterco, concede ao senhor Antônio Correia Gomes o título de cidadão honorário rifainense pelos relevantes serviços prestados ao município de Rifaina. Rifaina, maio de 2019, Wilson Alves da Silva Júnior, presidente, Alexandre Alberto Alves Demeterco, vereador, autor. Convido o presidente da Câmara, o vereador Antônio Carlos Marcelino dos Santos, para que proceda a entrega da placa ao homenageado, senhor José Valdir de Azevedo Marques. A placa diz: a Câmara Municipal de Rifaina, através do Decreto Legislativo 02 de 15 de julho de 2019, de autoria do vereador Wilson Alves da Silva Júnior, concede ao senhor José Valdir de Azevedo Marques o título de cidadão honorário rifainense. Antônio Carlos Marcelino dos Santos, presidente, Wilson Alves da Silva Júnior, vereador. Convido o vereador Fernando Augusto Morengue Rodrigues para que proceda a entrega da placa ao homenageado, senhor Luiz Antônio Carrijo. A placa diz: a Câmara Municipal de Rifaina, através do Decreto Legislativo 01, de 15 de abril de 2019, de autoria do vereador Fernando Augusto Morengue Rodrigues, concede ao senhor Luiz Antônio Carrijo o título de cidadão honorário rifainense pelos relevantes serviços prestados ao município. Edivaldo Batista Ferreira, presidente, Fernando Augusto Morengue Rodrigues, vereador, autor. Convido a senhora Sandra de Fátima Riso, esposa do homenageado senhor Gomes, para receber uma singela homenagem do Legislativo Municipal. Convido a senhora Idaide Barçanufo Gomides, esposa do homenageado senhor José Valdir, para receber uma singela homenagem do Legislativo Municipal. Convido a senhora Dirce Barbosa Carrijo, esposa do homenageado senhor Luiz Antônio Carrijo, para receber uma singela homenagem do Legislativo Municipal.
Novamente, gostaria de agradecer a presença de todas as autoridades presentes, aos nobres vereadores, aos funcionários da casa e a toda a população de Rifaina. Parabenizo os homenageados, ilustres senhores Antônio Correia Gomes, José Valdir de Azevedo Marques e Luiz Antônio Carrijo, pela honraria com os méritos recebidos, que muito nos envaiam de orgulho. Nada mais a se tratar, declaro encerrada a presente sessão solene. Uma boa noite a todos. Obrigado.